Então, dando sequência ao nosso estudo de hoje, dia 20 de setembro de 2021, tivemos a primeira parte, que está aqui no quadro. Estamos estudando, buscando entrelaçar os princípios fundamentais com o princípio fundamental, objeto do nosso estudo, que é Espírito. O Espiritismo veio para o Espírito. Ele foi desenvolvido e trazido todo esse corpo doutrinário expresso nas 5 obras básicas: Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Gênesis e Céu e Inferno. É o Pentateuco espírita. Ele é o terceiro Pentateuco que nós recebemos, mas recebemos assim com muito mais luz do que os anteriores. Luz que nós agora estamos tendo um pouco mais de claridade por causa dele. Porque no primeiro Pentateuco nós tivemos os 5 livros de Moisés. Como o planeta Terra é uma escola, nós vamos recebendo cartilhas, mas proporcionalmente à nossa capacidade de estudá-las, de assimilá-las. Então, a primeira cartilha nós recebemos a lei, para que através da lei, da prática e da busca de observância da lei, nós pudéssemos nos preparar para amar. Porque falar de amor na época de Moisés, nós não teríamos a menor condição de compreender nada. Foi em torno de 1 milênio depois que vem Jesus. Aí ele vem falar de amor. É outra cartilha. A primeira é de justiça, a outra é de amor. E hoje o Espiritismo vem nos falar da caridade, que é a 10ª lei moral, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, que compreende todas as outras 9. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Essa conclusão dos Espíritos, essa informação dos Espíritos. Então nós recebemos os instrumentos para nos aperfeiçoarmos em 3 momentos. Primeiro, com Moisés, a justiça. Nós, Espíritos, aqui uma escola. A Terra é uma escola, estamos focando nisso. E nessa escola as cartilhas vão chegando. E chega em Pentateucos. Primeiro vem o Pentateuco mosaico, que são os 5 livros de Moisés. Depois vem Jesus trazer uma outra cartilha, só que o conteúdo dessa cartilha é o amor. A de Moisés é a justiça. E ele também traz os ensinamentos que os evangelistas agrupam num Pentateuco. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. E de novo, Evangelho de Lucas, só que com um novo nome, Atos dos Apóstolos, onde Lucas narra para nós os Atos dos Apóstolos pós-crucificação do Cristo. Então, outro Pentateuco, o segundo, que é o Pentateuco cristão. Primeiro é o mosaico, agora o cristão. O que é Pentateuco? Conjunto de 5 livros. Pentateuco, conjunto de 5 livros. Então nós estamos tendo agora o terceiro Pentateuco, que é o Pentateuco espírita. Aqui foi Moisés, aqui foi Jesus, aqui não é nenhuma criatura só, aqui é os Espíritos, sob o comando de um Espírito puro, que é Jesus, que é o Espírito de verdade. Então nós temos agora o terceiro Pentateuco. Então são cartilhas que vão chegando para nós. Então, e gradativamente, na proporção que nós vamos, como Espíritos, nós vamos crescendo, nós vamos recebendo instruções dosadas à nossa capacidade de compreensão. Vem Moisés primeiro, traz uma mensagem de justiça. E Jesus continua mandando mensageiros, ratificando e cobrando e insistindo, alertando para o cumprimento da lei, que são os profetas. Aí depois vem
Depois passam aí um período longo sem profetas, 400 anos sem profetas, chega João Batista, o último dos profetas, para preparar o caminho para Jesus. Qual que é a preparação do caminho? Qual que era o grito de João Batista para as almas, para os espíritos? Arrependei-vos, porque são chegados os tempos. Arrepender de quê? Arrepender dessa vida pregressa, dos atos pregressos. Por quê? Naquele momento estávamos nessa encarnação, do momento do Cristo chegando. E João Evangelista, João vem primeiro e Jesus vem logo depois. Então João vem exatamente para fazer esse trabalho de preparação dos corações para Jesus, dos corações nossos, espíritos, para que Jesus encontrasse um terreno mais ou menos preparado já. Então, a cada momento nós vamos sendo gradativamente preparados e recebendo cartilhas. Então Moisés vem e não pode trazer muito, porque nós não tínhamos condições de compreender. Vem Jesus, também não pode trazer muito, porque nós não tínhamos condições de compreender. Tanto é que se a gente for lá no capítulo 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, nós vamos encontrar o Sermão do Cenáculo. E lá no Sermão do Cenáculo é onde Jesus anuncia o Consolador. E antes de anunciar que ele ia rogar ao Pai, que não nos ia deixar órfãos, que estava indo, porque assim que termina aquela reunião do Sermão do Cenáculo, Jesus sai dali, vai para o monte e já é preso. Então ali ele já anuncia para os seus discípulos que a hora dele ir embora estava chegando, mas que ele não iria nos deixar órfãos, não iria deixar os seus tutelados, as almas, os espíritos órfãos, mas que ele voltaria ao Pai e que rogaria ao Pai e que ele enviaria outro Consolador. E antes de nos informar isso, ele fala assim: eu ainda tenho muitas coisas a lhes dizer, mas vós não compreenderíeis ainda. É por isso que nós somos perfectíveis, estamos em evolução. Entender isso é fundamental, porque o outro também está, e ele é passível de cometer erros como nós, e aí isso vai desenvolvendo em nós uma tolerância, que é a base da indulgência, que é um dos componentes do sentido da palavra caridade, segundo eu entendia Jesus. Indulgência para com as imperfeições do outro, a indulgência tem sua base na tolerância, e benevolência para com todos, para que com essas duas nós arranjássemos mecanismos para a terceira, que era perdão das ofensas. Isso é caridade. Todo o movimento materialista que nós praticamos dentro do campo da assistência, que é louvável, que é recomendável, que é esse processo de lembrar que todos temos necessidades. Então todos os movimentos assistenciais fazem parte da primeira parte das três que define a palavra caridade, segundo entendi Jesus, que é a benevolência para com todos. E dependendo da forma como nós fazemos esse assistencialismo, essa assistência, com que sentimento ela vai ter um peso diferenciado. Com que indulgência nós estamos fazendo isso? Com que tolerância com a miséria do outro, com a pequenez do outro, com a necessidade do outro? Isso aí é misericórdia, a quinta bem-aventurança. Aí que vai definir o valor disso. Não é quantitativo. Jesus traz para nós na passagem do óbolo da viúva. O que é o óbolo da viúva? Uma única moedinha que ela tinha, mas era do sustento dela. Ela foi e jogou. E jogou lá no gasofilácio, na caixa onde colocava essas moedas. Enquanto que aqueles que muito tinham, chegavam, despejavam um bornalzinho cheio de moedas e faziam, dava aquele tilintar assim, todo mundo olhava assim, ó. Então ele já está, segundo Jesus, esse ato já está compensado pelo orgulho, pelo reconhecimento popular. E que o mais importante, a maior oferta ali naquele momento era aquela moedinha da viúva, porque ela não deu do que lhe sobrava, mas deu do próprio sustento. É a única que ela tinha. Então há uma quantificação e uma qualificação nas nossas ações no
campo da assistência, que nós precisamos de meditar ao trabalharmos nessa área, ao praticarmos essa assistência ao outro, que é louvável, que é belo, que é recomendável, que faz parte da benevolência. Mas isso precisa de ser feito com indulgência. E se o outro equivocar-se ou cometer alguma transgressão, que a gente seja também capaz de perdoar. Senão a gente ainda, essa caridade no sentido amplo fica incompleta. Então o Espírito saber disso e ter consciência disso, e ter um despertar de consciência disso e ir desenvolvendo essa consciência, é altamente engrandecedor para o Espírito no campo da sua própria evolução. Tá? Então nós vimos aqui a amarração entre o Espírito, a pátria dele é o plano espiritual, que existem muitos mundos, que ele é imortal, mas é imortal desde muito tempo, não a partir de agora, como ensinam algumas escolas religiosas. Esse é o diferencial do espiritismo. Então, na sequência, nós vamos então desenvolvendo aqui as peculiaridades do Espírito, as características que nós temos, que são, na verdade, componentes da centelha divina que há em nós e que são germes das potências divinas. Então, o Espírito ele é único, é livre, nós já falamos que ele é único, que ele é livre no vídeo anterior, que ele é imortal. O Espírito é imortal. Desde quando? Já vimos isso também. Desde sempre, desde quando foi criado, já foi criado imortal. Isso nos instrumentaliza, compreender isso, nos instrumentaliza, compreender isso aqui junto com a compreensão da lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Aí sim, Deus vai ganhando, vai mantendo o seu perfil diante do nosso raciocínio, que estamos raciocinando para buscar compreender Deus. Opa, existe uma lei de causa e efeito, que é uma lei divina, e que diz para nós que cada um responde pelo que faz. Isso conduz cada um de nós a uma nova peculiaridade do Espírito, de nós espíritos, que é a responsabilidade. Ao mesmo tempo em que somos livres, nós também somos responsáveis. Então, nós somos únicos, somos livres, somos perfectíveis. Vamos botar isso só no singular. O Espírito é único. Então, vamos trocar o verbo também, né? Sou o Espírito. Sou o Espírito único, livre, perfectível, imortal e responsável. Ajustou? Responsável. Ah, sim. Aí agora Deus manteve esse perfil que eu venho reconstruindo para justificar as diferenças. Por que um nasce de uma forma, sob uma circunstância, e o outro nasce sob outra? É exatamente do que ele necessita para se promover, se corrigir, se resgatar, se melhorar. Ele precisa de vivenciar exatamente aquelas situações. Como cada espírito é único, cada situação é diferente para cada um. Mesmo que venham dois espíritos passando pela experiência da cegueira, por exemplo, cada um vai viver a vida de um jeito nessa mesma circunstância, porque cada um pensa e sente diferente. Então, dois cegos, ou dois mudos, ou dois paralíticos, não podemos colocar no mesmo balaio. Cada um tem a sua especificação de como encara isso, de como vive isso, de como resgata isso. Entender isso é fundamental para despertar em nós essa capacidade de compreensão da experiência que cada um está vivendo e de se compadecer dela quando ela exige muito do Espírito, quando a gente percebe que ela exige muito do Espírito. Isso nos conduz a uma prática de caridade,
de ser benevolente para com ele, de não julgá-lo, de não condená-lo por ele estar vivenciando aquilo, de olhar para ele e falar assim: olha, ele está vivendo isso aí, certamente aqui se faz, aqui se paga, ele está pagando, e virar as costas e ser indiferente. Isso não é ser misericordioso, é a quinta bem-aventurança. Então, esse nível de compreensão para nós é altamente incentivador para que nós busquemos comportamentos diferentes diante das diversidades e das adversidades que nós deparamos pela vida fora, não raro dentro da nossa própria casa, e não raro dentro da nossa própria casa mental, porque se a gente se olhar, se cada um se olhar com olhos de ver, nós vamos perceber várias vertentes na nossa vida. E tem umas que a gente não gosta delas. E chegar ao ponto de se compreender, de se entender e se perdoar. Porque não existe perdão ao outro se há a incapacidade do auto-perdão. Então o perdão começa aqui. É a mesma coisa da caridade. A caridade começa aqui. A caridade é como um forno aquecido. Primeiro ela esquenta aqui, primeiro ela tem que estar aquecendo aqui, porque senão quem chegar vai estar no frio. Para ela produzir, para ela aquecer quem está perto, ela precisa de estar dentro de cada um. Então nós precisamos de buscar essa compreensão para cada um de nós também. Ser caridoso consigo mesmo. Como ser benevolente para consigo? Ser indulgente para consigo. Peraí, não é ser conivente, é ser indulgente. Indulgência não é conivência. Não. É aceitação, é tolerância, é respeito e é predisposição para socorrer, para amparar, para ajudar. Isso é indulgência. E muitas vezes a gente pode confundir indulgência com conivência e ser conivente com os nossos próprios erros. Não. É nós os identificar, nós estamos aqui para isso. É para nos reaprender, para nos curar no hospital que é a terra e para trabalhar as nossas próprias dificuldades, que há numa oficina. Cada um é uma oficina específica, cada um tem dentro de si uma oficina específica para se ajustar, se retificar. O que é retificar? Está torto? Colocar reto. Buscar retificar o caráter, retificar os caracteres. Retificar é colocar reto. O que é colocar reto? Colocar em sintonia, em harmonia com a lei divina. Isso é a retificação. Então nós vamos identificando aí os atributos da divindade correlacionados com as nossas peculiaridades, com as nossas características e com as nossas potencialidades. O Espírito é inteligente, o Espírito é livre, o Espírito é responsável. Quando se falamos ainda pouco do ditado, aqui se faz, aqui se paga, está falando disso aqui, lei de causa e efeito. Nós hoje estamos vivenciando efeitos na nossa vida de causas que estão cá atrás, em outras encarnações. Estão falando de quem? Do Espírito, que é cada um de nós, que muitas vezes não compreendemos isso e por isso não compreendemos Deus, achando que Deus está castigando. Deus não está castigando. Castigaria se eu tivesse nos mandado para o inferno de cabeça para baixo, queimar naquelas caldeiras lá. Eternamente. Pior do que o fogo do inferno é ele ser eterno. Já pararam para pensar nisso? Vai queimar no fogo eterno. Tem gente que ainda utiliza essa expressão. E que acredita piamente. Eu escutei ontem um locutor de rádio bem antigo, não quero dizer o nome, falando dos responsáveis pelas queimadas e falando seriamente assim no rádio, seriamente assim: olha, esse tipo de pessoa, quando morrer, vai chegar do lado de lá e o capeta vai jogar ele no fogo eterno e falar para ele assim: tá, aí, queima, e agora para você aprender a queimar lá. No rádio, ontem, em pleno domingo, por volta de meio-dia. Eu saí da casa de meio-meia, Mateus lembra, estava indo embora, o rádio ligado, daqui a pouco o moço fala isso. Ou seja, isso ele tirou isso de onde? De dentro dele, de dentro do coração dele. É uma pessoa, pelo menos, boa, assim, que tem um aspecto bom, mas ainda traz essa ignorância
em relação ao que é céu, o que é inferno, e ainda considera isso, o céu e o inferno, como lugar. Por que eu estou falando disso? É porque cada espírito tem o seu medo do céu e tem o seu desejo de ir para o céu e o seu medo de ir para o inferno. Sem saber, por pura ignorância, que céu e inferno, que hoje o Espiritismo está trazendo para nós, não são lugares, são estados conscienciais. A gente pode estar num lugar bom se sentindo no inferno se a gente estiver consciencialmente ruim. Pode ficar se sentindo em contrapartida, vice-versa. Então, é só para a gente ir se conhecendo um pouco mais. O Espiritismo vem um pouco mais, e 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 isso nunca vai acabar. Nós sempre estaremos nos conhecendo mais e mais e mais e mais. Aí nós paramos para pensar, e os espíritos puros ainda estão buscando conhecimento? Não podemos afirmar, mas entendemos que sim, porque eles caminham na direção de Deus, e quanto mais eles chegam perto de Deus, eles olham e Deus está mais para cima, mas eles estão na sua trajetória. Isso nos leva a pensar o seguinte: quanto Jesus não teve de créditos, o Cristo não teve de créditos pela sua fidelidade a Deus na sua vinda aqui, e pela fidelidade que Ele está tendo a Deus, continuando nos amparar, ter essa paciência que Ele tem conosco, com nós, espíritos encarnados no planeta Terra, sob os seus cuidados, e o quanto isso não está ainda mais potencializando a evolução do Cristo. Se a gente estabelecer que existe um patamar definido de evolução, nós estamos limitando Deus. E Deus é ilimitado, na ausência de uma palavra. Tudo que nós limitarmos em Deus, nós estamos tomando o caminho de contramão, esbarrando em limites que não existem. O que mais que o Espírito é? O único, livre, perfectivo, imortal, responsável. Influenciável. Influenciável. Ele é influenciável? Influenciável. Aí nós vamos para o 14º princípio fundamental. Qual que é ele? Influência dos espíritos em nossa vida. Estava falando ainda há pouquinho, a gente se influencia uns aos outros. Aqui. A gente é influenciado de lá para cá, nós influenciamos daqui para lá. É em todos os níveis de evolução. Então nós somos influenciados pelos espíritos mais inferiores que nós somos influenciados pelos espíritos mais elevados que nós, e nós nos influenciamos uns aos outros, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Tomar essa consciência chama para cada um de nós que exemplo que eu estou dando, que influência eu estou exercendo sobre tal e tal e tal e tal e tal nível espiritual. Quantos e quantos não estão me observando nos dois planos da vida? Encarnado e desencarnado, dois planos conhecidos da vida. Numa das cartas do apóstolo Paulo, ele chama a atenção de um dos seus tutelados para que, em relação a determinada prática de comer a carne dos animais sacrificados a Deus, e que agora ele era cristão, mas que se ele quisesse comer, que ele comesse, se tivesse vontade, que ele comesse, mas que tomasse o cuidado de, ao comer, não comer na presença de ninguém para não influenciá-lo. Está lá na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, para não influenciá-los. Então, qual o cuidado que nós temos de influenciar pessoas? O que nós andamos falando perto dos espíritos que estão iniciando a sua trajetória evolutiva nessa encarnação?
estão dando sequência, mas que estão ali, se esvaziaram para chegar aqui, vazios, para que a gente enchesse essa xícara deles, porque cada reencarnação, cada espírito, quando nós reencarnamos, nós somos xícaras vazias. Por quê? Porque passamos pela bênção do esquecimento do passado, começa tudo do zero de novo. Mas nós trazemos a nossa bagagem, toda a nossa bagagem espiritual, e ela vai se desenvolvendo aqui e vai se manifestando aqui em forma de tendências. Por isso, a necessidade da educação ser mais cuidadosa, ser mais intensa, ser mais vigilante na fase inicial, nos primeiros 7 anos, porque é quando nós, espíritos que acabamos de reencarnar, nos primeiros 7 anos, nós estamos nos enchendo de novos valores. Quem é que enche essa xícara vazia? Os educadores. Quem são os educadores? Quem são os educadores? É o pai, a mãe, os professores? Somos todos nós. Então, a partir do momento em que nós temos crianças perto de nós, vigie o verbo. Porque está vazia a xícara. Se está vazia, quando você fala alguma coisa, a criança pega aquilo e põe na própria xícara. Agora, nós temos crianças de 7 anos e temos crianças também de 80 anos, de 90 anos. Porque idade não define nada. No processo reencarnatório, há criaturas de 80 anos que é mais infantil, que é mais pueril do que criança de 7 anos hoje. E que nós temos que ter cuidado com o de 80 também? Temos responsabilidade com ele também. O que nós andamos influenciando essas criaturas? Independentemente de em que idade. E o espírito, ao reencarnar, ele tem os ciclos. Parte do 0 e vai. Do 0 ao 7 vem a infância. É esse período que nós estamos falando aqui. É o período da xícara vazia, em que a criança, aquele espírito que está vivenciando o estágio infantil da reencarnação, está espiritualmente aberto a toda e qualquer informação e a toda e qualquer influenciação. Qual é a informação e a influenciação que nós estamos exercendo? Aí entra no campo da responsabilidade espiritual de cada um, além da responsabilidade consigo mesmo. Então, do 0 ao 7 ela estava bem vazia e vai se enchendo aos poucos. É a fase infantil. Do 7 aos 14, olha o 7 aí de novo, vamos falar sobre 7 ainda. Do 7 aos 14 vem a pré-adolescência, né? Pré-adolescência, até chegar na adolescência. Aqui ele já vai tomando consciência de si, e os valores que fazem parte da sua própria bagagem espiritual, os caracteres que ele já adquiriu em vidas pregressas, eles vão aflorando aos poucos, antes em forma de tendência, bem no início, depois em forma de comportamentos que, se ele veio sob a tutela de algum educador direto, os pais principalmente, eles precisam de ir aparando ajustando ali, retificando aqueles caracteres. Essa é a responsabilidade educativa nossa. Se ele não recebeu até aqui, aos 14 anos ele já começa a ser senhor de si. Todos os seus valores já vão aflorando. E a sua personalidade espiritual já vai se definindo. Que se fecha no terceiro ciclo de 7, que é os 21. Não educou até aqui. O que é educação, gente? Conjunto dos hábitos adquiridos. Está lá na questão 825 do Livro dos Espíritos. 825? Sim. 825 do Livro dos Espíritos. Educação é a arte de formar caracteres. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, esse espírito que somos nós, que é o tema que nós estamos conversando aqui hoje, como é que é o processo educacional dele? Através das múltiplas reencarnações. E em cada reencarnação, ele tem também os ciclos que pedagogicamente é aconselhável que seja observado, para que ele seja dosado. Como é que eu faço isso? Bom senso.
Ah, mas tem menino que nasce em cada lar que não tem a menor condição dele retificar o caráter. Tem sim. Ele não sabe quem que ele era. E ele não nasceu ali à toa, não nasceu ali por acaso. Ele nasceu porque ele tem afinidade com aquele grupo. São comprometimentos de muitos e muitos e muitas reencarnações, e são necessidades que ele só encontrará ali, e que ele tem que vivenciar aquilo ali para ele retrabalhar o próprio caráter. Nós estamos falando de espírito imortal, de espírito responsável, de espírito livre, e ele vem com essa carga toda de exigência sobre ele em lares moralmente deficientes, moralmente ainda prejudicados. Ele vem, prejudicado por eles mesmos, eles vêm naquele lar exatamente porque guarda afinidade com aquilo. Não raro, vem naquele lar algum espírito que não tem nada a ver com aquilo. São espíritos que vêm com outra determinação, com outra missão. Eles vêm como acréscimo de misericórdia divina, para ser o ponto de equilíbrio daquela energia toda. Então aquele espírito é diferenciado, ele está ali não por necessidade, mas ele muitas vezes se ofereceu para vir naquele grupo, para amparar naquele grupo, que às vezes é um grupo afim, ou que às vezes é um grupo que ele vem realmente para angariar recursos para poder patrocinar a sua própria evolução. Isso é a verdadeira caridade, né? Então assim, gente, a gente vai identificando o espírito nessa correlação com os outros princípios fundamentais. Nós vimos aqui, só para fechar, os espíritos exercem ação na natureza, são eles que coordenam todo o processo de aplicação das leis divinas na natureza, são espíritos mais sensíveis e mais sensíveis mesmo, mais evoluídos e mais sensíveis, que criam flores e mais flores, cada uma mais bela do que a outra, cada uma mais diferente do que a outra, cada uma mais cheirosa do que a outra, cada uma mais pacificadora do que a outra, que a gente de repente para. De onde é que surgiu essa flor, meu Deus? O nada existe? Não, então ela não veio do nada. Alguém a construiu. Em nome de quem? Em nome do Cristo, em nome de Deus. Então são trabalhadores nos reinos inferiores. Influência dos espíritos na nossa vida, nós nos influenciamos uns aos outros. Estuda o espírito, hein? Esse espírito vive na Terra, mas pode já ter vivido em outros mundos. Está na Terra agora, mas pode ser um ET. Eu nunca vi ET, é porque nunca se olhou no espelho. Porque certamente já vivenciou experiências em outros mundos, nessa trajetória espiritual. Chamando aí de ET, gente, espíritos extraterrestres. O que é extra? Além da Terra, fora da Terra. Então por isso extraterrestre. Mas são espíritos como nós. Assim como nós estamos terráqueos, para eles nós somos ETs. Extra, vamos supor que seja como é que chama os verdinhos, hein? Então para eles lá nós somos extramarcianos. Aqui eles são extraterrestres. Então, que esses espíritos vivem na sua casa natural, que é o plano espiritual, que esse espírito é imortal. Nós estamos vendo que nós estamos fazendo aqui a amarração dos 15 princípios fundamentais. Como é que um guarda a relação com o outro, como é que um contribui com o outro, sustenta o outro, como é que um depende do outro, para que isso forme um corpo chamado espiritismo. Porque a doutrina espírita passa por esse corpo chamado princípio fundamental. Princípios fundamentais. E assim, ele livre-arbítrio, ele é livre para fazer o que quiser, está sob a lei de causa e efeito, é responsável, ele é um espírito, não tem. Estamos sob o comando, a tutela, a orientação, a governadoria do Cristo, e somos filhos de Deus. Todos. Mas dentro dessa unicidade, eu sou, o outro também é. E aí nós precisamos de relembrar a necessidade de nós refletirmos, meditarmos muito sobre o sentido da palavra respeito, diante dessa unicidade, dessa diferença que impera entre nós, espíritos que somos.
Semana que vem a gente dará continuidade, no dia 27, né? A gente dará continuidade a esse estudo do Espírito, continuando essa correlação com os outros princípios fundamentais. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até o nosso próximo encontro.